Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Diz assim a santa palavra do Senhor: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo por iluminação do entendimento da sua palavra. Pai, pedimos que o Senhor, mais uma vez, seja servido em iluminar o nosso entendimento nesta noite, para que a gente consiga contemplar a magnitude, a exuberância daquilo que Lucas registrou nesse primeiro capítulo, quando há aqui o anúncio da majestosa vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nascendo de uma família simples, em uma vila simples, numa circunstância que constrange até mesmo os nossos dias. O Filho do Deus Altíssimo nascendo numa situação tão humilde. Por isso, Pai, ensina-nos nesta noite aquilo que nós devemos aprender ao meditarmos na Tua Palavra. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensando essa semana em anúncios que mudaram a história, me veio à memória a queda do Muro de Berlim, que foi um evento que promoveu uma série de mudanças no cenário geopolítico mundial. O Muro de Berlim, ele foi construído para dividir não só pessoas. O Muro de Berlim foi criado para dividir dois pensamentos políticos. Ele dividia a Alemanha capitalista no Ocidente e a Alemanha comunista no Oriente. E esse muro ficou lá por 28 anos. E dividia não somente uma nação, mas dividia famílias inteiras. E eram 155 quilômetros de concreto com uma muralha, de uma construção, de uma muralha, aproximadamente 4 metros de altura. Na sua extensão, ela atravessava 24 quilômetros de rios e cruzava 30 quilômetros de bosques. A fronteira de Berlim, cuja instalação incluía o muro, era controlada 24 horas por dia. Soldados armados e mais de 300 torres de observação vigiavam constantemente, não o lado ocidental, porque ninguém queria passar do lado ocidental para o lado oriental. Vigiava o lado oriental, que era comunista, para o lado ocidental, que era capitalista. A área da fronteira de Berlim tinha 100 metros de largura, com diversos tipos de obstáculos. Por trás do muro havia uma segunda barreira, cercas com arames farpados, trincheiras profundas para antiveículo, para veículo não conseguir chegar até a muralha. Holofotes e cães completavam o esquema de segurança que fazia do muro uma fortaleza praticamente intransponível. E esse território era conhecido como a faixa da morte. Por isso, crianças, eu quero que vocês façam um desenho aí nas costas da folha,
Não nas páginas onde você tem que anotar aí o versículo, o tema da mensagem. Faça um desenho com um muro, e de um lado eu quero que vocês desenhem coisas feias, coisas ruins, tudo aquilo que você imaginar que é ruim. E do outro lado do muro eu quero que vocês desenhem uma grande cruz, tá? E depois a gente vai explicar isso para vocês. Mas esse era o lugar que tinha lá em Berlim, aquilo que era conhecido como a faixa da morte. Mas no final da década de 80, com o crescimento e o desenvolvimento de países capitalistas, em especial o próprio Estados Unidos, as tensões elas começaram a se intensificar na Alemanha, e as pessoas queriam libertação para fazer viagens desimpedidas. Imagine que fizesse um muro onde você não conseguia ir para Olímpia. O lado de lá tem muro, as famílias que ficaram de lá não conseguiam vir, e nem ninguém daqui ia para lá. O muro dividia as famílias. E então o governo comunista, ele cedeu a esse pedido, a esse clamor. E ele decidiu fazer então um anúncio de que eles não mais restringiriam as viagens do lado comunista para o lado capitalista. O governo então convocou o porta-voz do governo da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista, um homem chamado Günter Schabowski. Era o nome dele, é um nome meio esquisito, né? Mas era o nome dele. E esse cara acabou se complicando um pouco na hora do aviso. Eu acho que ele se emocionou. Ele acabou dando a entender que o muro estava aberto, quando na verdade a lei ainda seria votada pelo parlamento. E o resultado foi que no dia 9 de dezembro de 1989, milhares de pessoas do lado leste se dirigiram ao muro, portando pá, picareta, marreta e outras ferramentas, e eles começaram a derrubar o muro. Eles começaram a bater no muro, e os soldados não podiam fazer nada, eles iam matar todo mundo. E por meio de um anúncio atrapalhado, a noite do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989, aliás, ficou marcada na história da humanidade, com esse aviso atrapalhado desse homem. Ele só tinha que falar assim, nós vamos estudar a possibilidade. Eu acho que ele se emocionou e falou assim, está liberado. Então, se está liberado, vamos derrubar aquilo que nos impede de ver a família. O texto bíblico que nós lemos nessa noite também tem um anúncio que mudou a história do mundo, mas diferente do anúncio atrapalhado do porta-voz da Alemanha Oriental, Günter Schabowski, esse anúncio não é algo equivocado. Estamos na passagem conhecida como Anunciação, onde o anjo Gabriel vem anunciar a Maria os propósitos eternos de Deus. E o autor desse evangelho, que é Lucas, ele está apontando para a grandeza de Jesus nesse texto, e é importante a gente não perder esse fato de vista. Ele está claramente fazendo um paralelo entre o nascimento e a vida de João Batista e o nascimento e vida de Jesus. Mas não é tanto as semelhanças que devem chamar a nossa atenção aqui, mas as diferenças. Sim, João Batista e Jesus são primos. Sim, ambos nasceram de gestações milagrosas. Sim, existem 2 hinos de louvor cantados logo após o nascimento, tanto de Jesus como de João Batista. Sim, há 2 grandes vidas vividas, mas Jesus é o maior. João Batista é chamado de grande diante de Deus e o maior nascido entre as mulheres, mas Jesus é chamado de o próprio Filho de Deus. O nascimento de João Batista, a sua concepção foi milagrosa, porque a sua mãe Isabel já era uma mulher com dias avançados para a sua época. Maria, porém, não conhecera homem algum, e o nascimento de Jesus foi de fato um grande milagre. E assim Lucas está preocupado em focar a nossa atenção no próprio Jesus Cristo. Então, em tudo que nós viermos a aprender nesta noite, olhando para esse texto, seja sobre Maria, seja sobre nós mesmos, nesta passagem nós vamos lembrar, eu quero que vocês se lembrem que o foco dela está em Jesus Cristo. Lucas está apontando para Cristo, e diante disso eu quero pregar para os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: o anúncio da gloriosa salvação. Esse é o tema da nossa mensagem, o anúncio da gloriosa salvação. E como
que Deus faz esse anúncio? Em primeiro lugar, Deus anuncia a sua graça com humildade. É o que a gente vê no versículo 26 e 27. Deus anuncia a sua graça com humildade. E nós devemos observar, em primeiro lugar, a maneira humilde e despretensiosa pela qual o Salvador da humanidade veio entre nós. O anjo que anuncia sua vinda, aliás, ele foi enviado a uma desprestigiada vila da Galiléia chamada Nazaré. A mulher que teve a honra de ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, estava numa posição social de vida humilde. Tanto em sua posição quanto em sua morada, havia uma total ausência daquilo que o mundo chama de grandeza. Ninguém imagina que um rei tão importante vai nascer de uma família humilde em um cenário humilde. Então, Lucas está chamando a nossa atenção aqui para a questão da humildade. Não só a humildade que Jesus iria manifestar no futuro, no seu próprio comportamento e no seu caráter, mas a origem de Jesus. Ele vem de uma família humilde. 6 meses depois de Isabel ter engravidado, Lucas, em seu primeiro capítulo, nos transporta da capital religiosa do país para uma pequena cidade com má reputação. Lembra da fala de Natanael, lá em João 1,46, quando ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio de Nazaré. Então, havia, por algum motivo contextual, uma impressão ruim, de uma cidade ruim. Imagine, toda cidade tem aquele bairro que quando alguém fala o nome, você já torce o nariz. Imagine o pior bairro da cidade de Barretos. Só imagine, não precisa falar e eu também não vou falar. Jesus nasceu lá, dentro do contexto da Galileia. Foi lá que Jesus nasceu. E nós somos informados no versículo 27, que essa jovem, Maria, era uma virgem noiva de José. José era alguém então que é um descendente da família de Davi. José é descendente de Davi. E estar noivo naquele tempo, meus irmãos, era um compromisso mais forte do que nos nossos dias. Você não poderia romper um noivado sem se divorciar por imoralidade sexual. Joaquim Jeremias, o grande estudioso do cristianismo primitivo, conta-nos que nos dias de Jesus e Maria, a idade média de noivado para mulheres jovens era de, pasmem, 12 anos de idade. Era a idade que as mulheres casavam. Agora, eu não sei, não posso afirmar quantos anos Maria tinha nesse contexto aqui. E você também não. Mas é provável que ela fosse uma mulher muito jovem. Muito jovem. Talvez apenas uma adolescente transportando a idade dela para o nosso tempo, né? Mas já com útero formado, com tudo formado, uma mulher capaz de dar à luz, né? E é curioso nós vermos o contraste que Lucas coloca, porque Zacarias e Isabel já estavam no fim da sua jornada, eles já eram pessoas velhas. Enquanto Maria e José estavam começando a sua caminhada, eles estavam planejando o casamento. Isso nos mostra, meus irmãos, que o que Deus faz no mundo não tem nada a ver com a nossa idade, com a nossa posição social, ou com o lugar de onde nós viemos, ou com o lugar onde nós estamos. Não há nada que possa representar um impeditivo para Deus agir e usar quem Ele bem quiser. Não precisamos hesitar em concluir que houve aqui uma sábia providência em todo esse arranjo. O conselho todo-poderoso que ordena todas as coisas no céu e na terra poderia facilmente ter designado Jerusalém para ser o lugar de nascimento do Redentor. Ele poderia ter escolhido a filha de algum rico escriba ou sacerdote para que essa menina fosse então a genitora de Jesus, gerasse Jesus em seu ventre. Contudo, Deus direciona o seu anúncio a uma mulher humilde em uma cidade humilde. Pense nisso por um momento, os pais que estão aqui presentes. Os pais, por amor e por dedicação aos filhos, eles querem dar o melhor que podem para os filhos. Eles querem vestir os seus filhos com as melhores roupas, dar a eles os melhores calçados, sempre os melhores perfumes e cremes.
Eles querem que os seus filhos frequentem as melhores escolas, eles querem que os seus filhos sejam criados em um ambiente seguro, caloroso e amoroso. E isso tudo é uma coisa boa, porque nós, como pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Agora eu quero que você pare e pense e contemple nisso, meus irmãos. O Pai Celestial, para a sua salvação, deu ao seu Salvador menos privilégios na vida do que você dá ao seu filho. Qualquer criança aqui presente tem uma vida mais privilegiada do que Jesus Cristo teve. Essa é uma condição na qual o Senhor Jesus Cristo nasceu. Eu não digo isso para que você se sinta culpado por todas as coisas boas que você tem se dedicado a conceder ao seu filho, ou por toda a generosidade que talvez você vai expressar a ele nos grandes presentes que vão ficar debaixo da árvore no próximo Natal. Nós devemos louvar a Deus pela sua generosidade em dar o seu filho, mas eu digo isso para que nós apreciemos a humildade e a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a humilhação de Jesus Cristo não foi o fato dele estar numa família humilde, a humilhação de Cristo foi no próprio fato dele se encarnar, porque ele é o Deus eterno. O próprio João nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se a gente lembra de Gênesis 1:1, quando fala no princípio criou Deus todas as coisas, Jesus Cristo já estava lá desde antes da fundação do mundo, porque Ele é da mesma substância do Pai, Ele é eterno, Pai, Filho e Espírito. Imagine então um ser eterno, habitando num corpo que perece, que tem dificuldades. Imagine o dono de todo o universo, que havia criado a própria mulher que estava gerando ele em seu ventre. Imagine que, enquanto Maria estava com Jesus no colo, ninando e amamentando ele, o próprio Senhor Jesus, que havia criado tanto Maria quanto o seio que o amamentava. Isso é majestoso. Isso é majestoso, pensar nessas coisas. Mas desde antes do seu nascimento, foi determinado que ele, Jesus, nasceria dessa donzela humilde, em uma cidade humilde, em uma região humilde, em uma família relativamente pobre. Para quê? Para a sua salvação. E isso não aponta para algo sobre os propósitos de Deus na própria humildade de Jesus? Para que mais tarde ele dissesse: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso nos diz algo sobre como deveríamos estar marchando ao som de um tambor diferente das demais pessoas do mundo, ao invés de adorar o status e as coisas. Eu sei, você quer ter uma boa casa, eu sei, você quer se vestir bem, eu sei, você quer ter recursos para passear quando necessário, eu sei, você quer ter dinheiro para ir para a lanchonete comer um hambúrguer gourmet depois do culto. Isso tudo é coisa boa, mas será que você não tem desejado demais as coisas que são representações de ostentação deste mundo, ao invés de viver uma vida humilde e simples? Nós estamos no mês do Natal, e quantos filhos medirão o amor do próprio pai, de acordo com o tamanho e valor do presente que receberão? Quantos pais tentarão provar o amor que têm pelos filhos, dando aquilo que não poderiam, para satisfazer um desejo pessoal, uma satisfação por vezes baseada no orgulho? Eu posso, eu vou dar, eu quero dar um presentão. Eu não quero botar aqui água no presente de ninguém. Se você pode, dê. Mas cuidado em fazer dívidas intermináveis, em dar susto no cartão, em parcelar dívidas para até o 6º mês do ano que vem, só porque você quer dar um presentão para o seu filho. Cuidado com isso. O amor pelo qual o seu filho tem que medir você, e você tem que medir o seu filho, não está baseado naquilo que você pode dar a ele, de bens materiais. Eu não quero atrapalhar o presente de ninguém, mas se você não pode dar um presentão,
Contente-se na humildade, que é peculiar daqueles que já receberam o maior presente que poderiam receber, que é o próprio Jesus Cristo. Nesse trecho da nossa passagem, há algo a aprender sobre humildade, a humildade de Jesus, com certeza, mas também a nossa humildade em imitá-lo. Se Jesus era humilde e nós somos chamados de cristãos porque somos discípulos dele, por que nós temos que viver tão confortavelmente? Por que nós temos que ter sempre tudo de bom e do melhor? Reflita sobre isso, porque talvez a sua busca tenha sido uma busca orgulhosa de vida e não pautada na humildade. Não significa que você não tem que melhorar de vida, não significa que você não tem que lutar para estudar, para melhorar o seu comércio, para melhorar a sua capacidade da posição de trabalho, mas veja, se você passar a viver por tudo aquilo que o seu recurso pode dar, fatalmente você vai ser uma pessoa de ostentação, dificilmente você vai ser alguém humilde. Quem ganha muito dinheiro e vive pelo muito dinheiro que recebe, não está vivendo uma vida humilde, não está vivendo aquilo que eu já falei para vocês, uma vida frugal. Viver uma vida frugal não é viver uma vida como um monge que abandona tudo, todos os prazeres do mundo. Não, comer bem é muito bom, e se você pode fazer, faça-o, mas cuidado, porque talvez você pode ser levado a viver uma vida ostentosa, e isso não espelha o nosso Salvador. Jesus era humilde, e você também, como um servo dele, deve viver uma vida humilde. Se até aqui vimos que no anúncio da gloriosa salvação, Deus anuncia a sua graça com humildade, em segundo lugar, eu quero destacar que Deus anuncia a sua salvação através da aliança. É o que a gente vai ver do versículo 28 até o 33. Deus anuncia a sua salvação através da aliança. E a gente deve observar, em segundo lugar, o alto privilégio de Maria. A linguagem que o anjo Gabriel dirige a ela é muito notável. Veja aí: alegra-te, muito favorecida, versículo 28. E também diz: o Senhor está com ela. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A fala do anjo Gabriel, quando ela quando ele a chama de favorecida, é, antes de qualquer coisa, não um elogio a Maria, mas um elogio à graça de Deus. E as pessoas confundem. Quem acha que isso é um elogio a Maria, é um elogio à graça de Deus, e nós podemos perceber isso pelo fato do verbo aqui, muito favorecida, que Lucas emprega, está na voz passiva, ou seja, Maria, que é o sujeito aqui, está recebendo a ação, não é ela que se faz favorecida, ela é favorecida por outra pessoa, ela está recebendo essa ação. Então, quem favorece a Maria é o próprio Deus. Maria é favorecida por Deus, e essa expressão, meus irmãos, só ocorre outra vez na Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Essa expressão, nos concedeu gratuitamente, é o mesmo verbo que aparece aqui traduzido como muito favorecido, para Maria, né? Uma tradução. Então, veja a importância desse verbo. Mas a palavra, então, aponta para a graça de Deus, e de maneira alguma deve soar como um enaltecimento da própria Maria. Dizer que muito favorecida é intrínseco a Maria, é pertencente a ela, é o mesmo que ver uma bela pintura e falar assim: ah, meu olho é maravilhoso, né? Olha como é que meu olho consegue contemplar esse quadro. Ou ouvir uma música ser tocada com maestria por um violão, por um piano, e falar assim: eu tenho um ouvido bom, viu? Como que eu consigo perceber cada nota? Ou ainda comer uma bela comida e elogiar a sua língua. Rapaz, a minha língua, né? Minha língua é boa, eu consigo discernir cada coisinha, cada especiaria usada eu consigo discernir. Afirmar essas coisas é enaltecer, na verdade, aquilo que somente é um instrumento de apropriação para algo que foi feito fora do ser.
Quando você come uma boa comida, você não deve elogiar só a língua, você elogia a comida. Quando você vê um belo quadro, você não elogia o seu olho, você elogia o quadro. Quando você ouve uma boa música, você não elogia o seu ouvido, você elogia a música. Então, ao olharmos para Maria e vermos que ela é muito favorecida, você não elogia Maria, você elogia a Deus, que está fazendo ela ser muito favorecida. E é um fato bem conhecido que a Igreja Católica Romana presta uma honra a Maria dificilmente inferior àquela que presta ao abençoado Filho de Deus. Ela é formalmente declarada pela Igreja Católica como tendo sido concebida sem pecado. Para afirmar que Maria foi concebida sem pecado, nós temos que arrancar Gênesis capítulo 3 da Bíblia, e a gente tem que arrancar o Salmo 51 das Escrituras. Porque todos aqueles que nasceram, que são descendentes de Adão e Eva, nascem em pecado, até Maria. Isso não diminui, meus irmãos, a importância, e a importância que nós devemos ter, porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher, Ele escolheu Maria. Nós não devemos reverência a Maria, mas nós devemos tratar a memória dela com respeito, porque ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangélicos malucos que entram em igreja católica por aí, quebram estátuas de Maria, são loucos varridos. Nós não fazemos isso. Você não deve adorar a imagem, mas você também não deve escarnecer da memória de Maria. Ela não é uma santa, onde você pode pedir a ela e ela te atende. Ela é uma mulher, como qualquer outra mulher que passou por essa terra. Ela é uma pecadora, que também teve que olhar para Jesus, aquele que ela gerou dentro do seu próprio ventre, através do poder de Deus, e também ela chamou ele de Salvador. Jesus Cristo também foi o Salvador de Maria. Caso contrário, ela não poderá ser encontrada no céu. Ela não salvou a si mesma. Alguns, inclusive, afirmam a virgindade perpétua de Maria, mas no texto de Mateus, no capítulo 1, versículo 25, nós podemos ver: contudo, não a conheceu, José no caso, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que significa? Significa que depois que ela concebeu Jesus, José consumou o casamento. Eles tiveram relação sexual como qualquer outro casal. A Bíblia ela não quer levar a gente a imaginar coisas indevidas, então ela usa esses eufemismos. Quando lá em Mateus 1, 25 diz, José não a conheceu, aqui está se referindo à relação sexual. O conhecer aqui significa que José não teve relações sexuais com Maria, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Mas depois sim, ela teve. Eles consumaram o casamento. E aí os pais de filhos pequenos depois se virem para explicar para os seus filhos o que é isso, tá? Aí é a responsabilidade de vocês. Mas tanto em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, nós podemos ver o relato que Jesus tinha outros irmãos. É dito lá, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Em alguns lugares na Bíblia, a palavra para primo e para irmão é a mesma, mas aqui nesse texto está se referindo a irmão de fato, irmão gerado do próprio ventre. São filhos de Maria e José. Contudo, a despeito desses exageros cometidos para com Maria, nós devemos admitir com justiça que nenhuma mulher neste mundo foi mais honrada quanto a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi honrada. E é evidente que apenas uma mulher dentre os incontáveis milhões da raça humana poderia ser o meio pelo qual Deus faria Cristo manifesto em carne. E Maria teve esse privilégio de ser essa mulher. Não é de admirar que essa mulher tenha sido chamada altamente favorecida e abençoada, porque de fato ela é. É de se imaginar que esse engrandecimento equivocado da pessoa de Maria não é somente dos nossos dias. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 27, uma mulher, ao ouvir o sábio ensino de Jesus, disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ao que Jesus, na mesma hora, respondeu: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não guardam.
Uma coisa em conexão com este assunto nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Existe um relacionamento com Cristo ao alcance de todos nós. Um relacionamento muito mais próximo do que aquele que é obtido através de carne e sangue. Um relacionamento que pertence a todos aqueles que creem em Jesus. Jesus mesmo disse: todo aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Quando olhamos para a humanidade de Jesus, através dos cuidados que ele certamente concedeu a Maria, a gente vê que enquanto Jesus era cuidado por Maria, enquanto Jesus era alimentado por Maria, Maria alimentava o seu próprio Salvador. Na história da redenção, Maria teve um papel de destaque, mas ela foi salva pela mesma graça de Deus como eu e você. Ela era uma pecadora que também foi justificada pelos méritos de Cristo, por meio da fé. Devemos observar finalmente nesses versículos o relato glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que o anjo dá a Maria. Cada parte do relato está repleta de significado profundo e merece a nossa atenção. Veja, o anjo declara o nome. O anjo declara o nome, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então o anjo declara o nome que deveria ser dado à criança. A semelhança do relato anterior, essa passagem, quando o nome de João também é revelado a Zacarias. O significado de Jesus não está aqui em Lucas, mas lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, diz: ela darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Demonstrando assim a obra que o Pai lhe deu para fazer. O significado do nome de Jesus, ele é o Salvador do povo. E diz também, versículo 32, este será grande. Este será grande. De sua grandeza nós já sabemos algo. Ele trouxe para nós a grande salvação. Ele se mostrou um profeta maior do que Moisés. Ele é o grande sumo sacerdote. E ele será ainda maior quando ele for reconhecido por todos como o Rei eterno. E esse dia há de chegar. Mas também o anjo Gabriel diz que Jesus será chamado de Filho do Altíssimo, diz o anjo Gabriel. Ele era isso antes de vir ao mundo. Ele não passa a ser filho depois que ele é encarnado. Ele já era o eterno Filho de Deus antes da própria criação do tempo. Ele é igual ao Pai em todas as coisas. Ele foi desde toda a eternidade o Filho de Deus. Veja que coisa interessante. Para que o Pai seja Pai eternamente, há necessidade de ter um filho eternamente. Então nós não podemos conceber a existência do Pai com a inexistência do Filho. Desde quando o Pai existe? Desde sempre. E se o Pai existe desde sempre, e para ser chamado de Pai ele precisa ter o Filho. Então Cristo Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele não é criado, ele é gerado, porque ele é da mesma substância, como nós cantamos aqui hoje. Ele é a mesma substância de Deus. Ele não é uma gradação inferior, ele não é uma criatura, ele é da mesma substância. Ele devia ser conhecido e reconhecido como tal pela igreja. O Messias deveria ser reconhecido e adorado como nada menos do que o verdadeiro Filho de Deus. Lembre-se que esse termo é utilizado até mesmo pelo endemoniado gadareno, lá em Marcos 5, 7. Lembra quando Jesus chega com um barco, aí tinha um endemoniado ali na região de Gadara que gostava de dar susto nos outros. Quando ele vê que era Jesus, ele freia nas 4 rodas e ele se ajoelha. Ele fala assim: o que queres comigo, ó Filho do Altíssimo? Perceba que até o diabo reconhece quem Jesus é. E tem muitos por aí que não reconhecem Jesus como de fato ele é. Jesus não é um serviçal da igreja. Jesus não é um mordomo da igreja, que é alguém que leva os seus pedidos para lá e para cá. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, e você deve prestar a mesma reverência a Ele que você dá a Deus Pai, porque Ele e o Pai são um só, juntamente com o Espírito.
O nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito, em mesma substância, em igualdade de poder. A gente fala primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade para nos dar essa ideia de três pessoas, mas não há gradação de importância. Não é como numa empresa que tem presidente, vice-presidente e o gerente. Não é que Deus Pai é o presidente, Jesus Cristo é o vice-presidente e o Espírito Santo é o gerente. Não, os três são o mesmo Deus. Não são três deuses, é um Deus manifestado em três pessoas. A nossa mente não consegue compreender isso. Como é que alguém pode ser três e como é que três pode ser um? Porque você só é você mesmo, né? A não ser que você veja um filme, e é um filme bem interessante, quem gosta de filme de ficção, Fragmentado. E aí você vê pessoa de várias personalidades, mas até mesmo alguém com várias personalidades, alguém que tem essa dificuldade de várias personalidades, e às vezes a gente conhece alguém assim dentro de casa, né, com várias personalidades, a pessoa dormiu bem e acorda com a pá virada. Você fala assim, o que aconteceu com aquela pessoa maravilhosa que eu dormi ontem? Eu quero ela de volta, volta a dormir e me traz ela. Mas até quando a gente varia de humor, nós somos ainda a mesma pessoa. Deus é três em um só. E para você entender isso, você vai ter que chegar na eternidade, para compreender a totalidade disso. Mas também o anjo diz: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Diz Gabriel: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. A profecia que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 11 a 13, e eu peço que você abra a sua Bíblia lá comigo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, a segunda parte dele. Desde o dia em que mandei e houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa é uma promessa que Deus dá a Davi, e ela foi cumprida em Cristo Jesus. Cristo é o genuíno e último herdeiro do trono de Davi, não é Salomão, é Cristo. E essa profecia encontra em Jesus o seu cumprimento último, e o fato do anjo também anunciar o reinado perpétuo de Cristo sobre a casa de Jacó, nos aponta para a adoção dos gentios, porque este reino estabelecido por Cristo é o reino da justiça e da paz no Espírito Santo, não é um reino terreno e político. O reinado de Jesus sobre a casa de Jacó constitui o senhorio de Cristo sobre a igreja celestial, que é a igreja dos eleitos de Deus. Por isso que nós não devemos olhar para Israel hoje, né? E Israel não é mais o povo de Deus, meus irmãos. O povo de Deus é quem? É a igreja. A não ser que um judeu se converta, olhe para Cristo e entenda que Isaías 53 está apontando para o Messias, e o cumprimento desse Messias é Cristo Jesus, ele não é parte do povo de Deus, ele é só um povo, como brasileiro, como americano, como alemão, e nós não podemos olhar para eles como fossem pessoas especiais. Eles negaram o nosso Salvador. Para que eles alcancem vida eterna, eles também precisam de reconhecer Cristo Jesus como Salvador. Mas por fim, o anjo declara: o reino de Jesus não terá fim. Lucas capítulo 1, que nós estamos vendo. Ele diz no final do versículo 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anjo aponta o sentido em que foi tão frequentemente predito pelos profetas, que o reino de Davi seria sem fim. O reino de Davi seria sem fim, e foi apenas durante o reinado de Davi e Salomão que o reino permaneceu rico e poderoso.
Então veja, a gente teve um primeiro rei de Israel, que foi Saul. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi veio Salomão. E depois daí, só a degradação do reinado. Só a degradação do reinado. Roboão, o terceiro sucessor, mal manteve uma tribo e meia. O anjo agora declara que quando for estabelecido a pessoa de Cristo, não estará sujeita à destruição. E para provar isso, ele emprega as palavras de Daniel, capítulo 7, versículo 14, quando lá em Daniel diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Por meio dessas palavras, meus irmãos, somos convidados a crermos que Deus protegerá e defenderá para sempre o reino de Cristo e a igreja. Este reino jamais perecerá. Contudo, a perpetuidade desse reino relaciona-se com a glória do porvir. Governos e impérios erguem-se neste mundo, mas eles desaparecem do mesmo jeito que surgem. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos os assírios, nós vemos os persas, nós vemos a Babilônia, nós vemos os gregos, nós vemos os romanos, e nenhum desses reinados foram perpétuos. Para você olhar alguma coisa desses reinos, você ou tem que ir para um museu, ou você tem que ler algum livro de história. Eles não existem mais. Eles foram reduzidos a nada. A própria história fez isso. Mas o reino de Jesus é perpétuo. É perpétuo. Todo joelho um dia se dobrará diante da glória do nosso Rei, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Seu reino provará ser um reino eterno, e o seu domínio nunca passará. E portanto, Deus anuncia a sua gloriosa salvação através do cumprimento da aliança. Neste texto, o anúncio da gloriosa salvação também pode ser visto numa terceira verdade, que no anúncio da gloriosa salvação, Deus anuncia a salvação mediante o seu poder. Em terceiro lugar, Deus anuncia a salvação mediante o seu poder. Meus irmãos, quando o anjo revelou a Zacarias que ele e Isabel teriam um filho, você lembra qual foi a reação de Zacarias? Foi de incredulidade, não é? Ele duvidou, mas como assim? Minha mulher já está em idade avançada, não dá mais para uma mulher dessa idade ter filho. Mas depois do anúncio feito a Zacarias, ele questiona: como saberei isto? E sua resposta, essa resposta que ele dá, equivalia a não posso acreditar, eu não posso crer. Tanto que ele fica mudo justamente por não crer nas palavras do anjo. Não é isso que acontece lá? E se olharmos para o nosso texto e observarmos o questionamento de Maria ao anjo no versículo 34, é um questionamento bem semelhante ao de Zacarias, não é? Veja o versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Mas veja, Zacarias está duvidando de algo que está sendo dito, mas que já havia sido feito no passado, quando Deus havia já abençoado na história de Israel mulheres estéreis, como é o caso de Sara, de Rebeca, de Ana, a mulher sunamita lá em 2 Reis 4,16. Mas relacionado à indagação de Maria, nós nunca podemos afirmar que o versículo 34 mostra que faltou fé a Maria. Não é isso que está aqui. Maria era uma mulher de fé. Mas mais à frente aqui no Evangelho de Lucas, nós podemos ver o Cântico de Maria. Se você avançar um pouquinho, aí no capítulo 1 ainda, do versículo 46 até o 56, é o Cântico de Maria. E os estudiosos, ao analisar a língua original aqui em que isso foi escrito, eles entenderam que Maria, aqui no seu cântico, é um cântico que ela fez, né? Ela faz 40 citações diretas e indiretas relacionadas a 12 livros do Antigo Testamento. 40 citações diretas e indiretas relacionadas a 12 livros do Antigo Testamento. Maria era novinha, mas ela entendia de Bíblia. Maria tinha domínio do Antigo Testamento.
ela era alguém versada. Maria era uma mulher conhecedora das Escrituras. Ela está perplexa e confusa com razão, porque o que o anjo Gabriel está anunciando é sem precedente. Porque em todos os casos em que uma mulher já estéril foi engravidada, ela foi engravidada pelo seu próprio marido. O anjo está falando assim, ó, você vai dar à luz um filho. E aí Maria fala assim, mas eu não estou nem casada ainda, como é que isso vai acontecer? Essa é a indagação dela. Nunca havia acontecido na história e sabemos que jamais se repetirá. Maria interpretou corretamente a mensagem de Gabriel, do anjo Gabriel, no sentido de que era sem a assistência de um esposo que ela iria conceber um filho. Quer ver? Veja aí, então disse Maria, versículo 34, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Maria entendeu a maneira como o anjo anunciou para ela. Maria interpretou corretamente isso. Mesmo em nosso tempo, a inseminação artificial, mulheres que às vezes algumas mulheres tomadas pela terrível marca do feminismo, falam assim, eu não preciso de homem na minha vida, eu vou gerar um filho sozinha. Mentira! Porque para você gerar um filho, mesmo sem a presença carnal de um homem, é necessária a semente de um homem. Ela precisa ir a um laboratório, pegar um espermatozoide e ter o seu óvulo fecundado por um espermatozoide. Ela precisa sim de um homem. Agora, o que aconteceu aqui com Maria não é que houve uma fecundação, não, jamais, viu, irmãos? O que aconteceu aqui é que Deus botou a semente no ventre de Maria pronta. Não teve fecundação de óvulo de Maria. Deus colocou, é como se Maria foi uma barriga de aluguel aqui. O que aconteceu. Mas é necessário então a gente pensar nisso. Mas então, diante do coerente questionamento de Maria, nós vemos a resposta do anjo no versículo 35. Olha o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. E é por isso que Jesus não é um pecador. Porque Jesus não foi gerado da maneira como qualquer outra pessoa foi gerado desde Adão e Eva. Jesus foi gerado de uma maneira sobrenatural. Ele nasce da barriga de Maria para ter a mesma semelhança que a nossa. Ele é um homem assim como nós, de carne e osso. Mas ele não tem pecado, porque ele não foi gerado como um homem comum. E essa resposta, nessa resposta nós temos o maior mistério da nossa religião, a encarnação de Jesus. A gente não consegue, é mera especulação tentar imaginar questões genéticas, como que isso aconteceu, né? Mas muitos ao longo da história da igreja questionaram a humanidade de Jesus, tomados de uma influência platônica, que afirma que há a existência de um dualismo entre carne e espírito, onde a carne é má e o espírito é bom, defenderam que Jesus não veio em carne. Se há essa ideia, o espírito é bom e a carne é má, Jesus então ele não veio em carne. Contudo, nós sabemos em João que isso afirma, quem afirma isso, o texto que nós lemos lá na segunda carta de João, né? Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18, aqueles que afirmam que Jesus não veio em carne é o quê? Espírito de anticristo. É anticristo. A resposta do anjo, meus irmãos, deixa bem claro que a concepção de Maria resultaria de uma ação divina e não humana, onde o Espírito Santo produziria esta maravilha no ventre de Maria ao exercer o seu poder divino. E a maneira como essa concepção é anunciada nos dirige de forma especial para o Espírito Santo de Deus, que se movia criativamente sobre a face das águas, lá em Gênesis 1, versículo 2. O mesmo poder de Deus que criou o universo e tudo o que nele há, é o poder que gerou o Filho Santíssimo de Deus no ventre vazio de Maria. E por isso o ser que nasceu de Maria é chamado Filho de Deus, conforme a gente vê no final do versículo 35. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso significa que o anjo Gabriel deixou tudo perfeitamente claro para Maria? Não, certamente não.
Veja, irmãos, o liberalismo teológico, tomado pelos ventos do pensamento racionalista, procurou retirar da Escritura tudo aquilo que não conseguia ser explicado pela ciência, para tentar aproximar da sociedade que estava sendo tomada pelo cientificismo as pessoas, os teólogos da época do século XIX, século XX, eles tentaram retirar aquilo que não conseguia ser explicado através da ciência, era então retirado da Bíblia. E essa concepção singular, por meio do qual o Verbo se fez carne, é algo que vai além da explicação da ciência. A ciência não pode explicar isso. Nem Deus, nem Gabriel exigiram de Maria que ela entendesse tudo. Ele também não exige de você. Você não precisa ter a capacidade de explicar como isso aconteceu. Você precisa saber como aconteceu, mas explicar é uma coisa diferente. E o que foi requerido dela, de Maria, foi apenas isso, que ela cresce e espontaneamente se submetesse. Para o ímpio, isso é uma loucura. Afirmar que uma mulher gerou um filho sem fecundação, como que pode isso acontecer? Mas para os filhos de Deus, isso é fé. Afinal, o autor aos Hebreus vai nos dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é justamente isso que nos conduz à vida eterna, crer em Jesus Cristo, crer mesmo sem entender como que Jesus foi concebido de maneira sobrenatural dentro do ventre de Maria. Essa história nos faz refletir, meus irmãos, que tudo aquilo que nós precisamos para acreditar que para Deus nada é impossível, não vem de comprovações científicas ou de descobertas arqueológicas, antes vem por fé. E a fé ela é um dom que somente Deus pode conceder e concede aos seus eleitos. Mas por fim, quando nos deparamos com um texto como este, surgem algumas perguntas que são pertinentes. E a gente já passou por elas estudando aqui o Catecismo Maior na escola bíblica, que são as perguntas 38 e 39 do Catecismo Maior. E a primeira delas, na 38, qual é a necessidade do mediador ser Deus? Não sei se você já fez essa pergunta. Por que o mediador tinha que ser Deus? E o Catecismo nos ajuda trazendo essa resposta. Ele diz que era indispensável que o mediador fosse Deus para que ele pudesse sustentar a natureza humana e guardá-la de cair na ira infinita de Deus e do poder da morte. Todos os seres humanos são pecadores e por isso nenhum ser humano nascido normalmente estaria qualificado para ser entregue diante de Deus como um cordeiro perfeito, porque tem mácula. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nele não havia nenhuma imperfeição. E a segunda pergunta na 39 do Catecismo Maior: qual é a necessidade do mediador ser homem? Ele tinha que ser Deus para que ele sustentasse a natureza humana de cair no pecado, porque Deus não aceitaria um sacrifício capenga, Deus não aceitaria um cordeiro caolho ou faltando um dedo, não. Por isso que Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele também, o mediador, tinha que ser homem. E era indispensável que o mediador fosse homem, para que ele pudesse resgatar a nossa natureza, para que ele pudesse se submeter à obediência da lei. Aquilo que Adão não foi capaz de fazer, Jesus Cristo, como segundo Adão, cumpriu perfeitamente. Se nós, pelo pecado, somos descendentes de Adão, pela fé nós somos descendentes de Cristo Jesus, pela adoção soberana de Deus. Jesus é o segundo Adão, e se por um homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, Jesus Cristo, nos trazida a salvação. Ele é o homem perfeito, sem pecado. Ele tomou a nossa natureza para si e experimentou o sofrimento humano. E esse é o grande mistério das duas naturezas do Redentor: perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Cristo Jesus, nosso Salvador, nascido de Maria, e por isso Deus anuncia a sua salvação mediante o seu poder. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo e lembrando a vocês
que o anúncio atrapalhado daquele porta-voz lá alemão, oriental, Günter Schabowski, mudou a história. E o muro de Berlim, depois de 28 anos, foi derrubado. Mas diferentemente de que a história registra a respeito do muro de Berlim, nós não sabemos exatamente quanto tempo desde que o muro do pecado foi erguido, devido ao pecado dos nossos primeiros pais no Éden. Mas através das Escrituras nós sabemos que esse muro causa separação entre o pecador e o homem. É por isso, crianças, que eu pedi para vocês fazerem um desenho aí, e eu espero que vocês tenham feito, um desenho onde de um lado está tudo feio, tudo escuro, tudo que representa o pecado, e tem um muro, né? Vocês fizeram um muro, não fizeram? E do outro lado está a cruz de Cristo. Para que você possa atravessar e sair desse lugar ruim, é necessário de você também crer em Cristo. Por isso é importante vocês olharem para Jesus e terem Jesus como seu único Salvador. Eu sei que vocês olham para o papai e falam assim: meu pai é meu herói, né? E quando vocês estão em apuros, você grita: pai! Mas lembre-se, existe um pai muito mais poderoso do que o seu pai. Existe um pai que nunca vai te decepcionar, que nunca vai falhar, e esse pai é o nosso Pai Celestial. E só é possível você chamar Deus de Pai se você crê em Jesus Cristo. Então, creia em Jesus, porque Jesus pode fazer com que esse muro do pecado, que separa o pecador de Deus, seja derrubado pela marreta poderosa do Espírito Santo, quando ele vem pela palavra e derruba qualquer coisa, seja na mente, seja nos olhos. Através das Escrituras, nós sabemos que esse muro, o pecado, causa separação entre o pecador e Deus. Entretanto, o livro de Lucas, que vimos nessa noite, nos anuncia que o único caminho para a transposição desse muro é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há o caminho das boas obras, não há o caminho de fazer bem para o próximo, não há o caminho de entregar um monte de cesta básica, como muitas pessoas fazem nessa época do ano. Vivem um ano terrível, afastados de Deus, e acham que conseguem comprar o favor de Deus agora no final do ano, entregando cesta básica para os pobres, juntando presente, entregando para as crianças carentes. Isso só vai aplacar o seu sentimento de inferioridade no seu coração. Isso não vai causar nada diante de Deus. Deus não vai olhar para você melhor porque você fez isso. Somente Deus pode nos levar somente Jesus, aliás, pode nos levar em segurança até Deus. Somente Jesus, o Deus homem, nascido da Virgem Maria, é o caminho para a vida eterna, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. A nossa irmã Maria, mãe do Senhor Jesus, ainda que muitos séculos antes da Reforma Protestante, nos ensina um princípio importante, o princípio da sola Escritura, de que nós devemos viver norteados somente pela palavra de Deus, e nós vemos isso na afirmação do versículo 38, olha o versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído lá no Getsêmani, orando, pediu ao Pai que, se possível, passasse dele o cálice que ele estava para beber. Mas ele declarou: não seja como eu quero, seja como tu queres, Pai. No anúncio da gloriosa salvação, Cristo, que nasceu da Virgem Maria, sem pecado algum, viveu de modo humilde, foi morto, cumprindo assim o plano redentor, e pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e reina à destra de Deus Pai. Eu e você somos capacitados pela fé em Jesus Cristo, a crermos assim como nossa irmã Maria, que para Deus, nada é impossível. Quer uma prova de transposição do impossível? É a sua vida. Cristo te salvou, mesmo você não merecendo. Cristo tem te abençoado, mesmo você não merecendo. Deus tem cercado você de bênçãos, mesmo você não merecendo. Estamos chegando a mais um fim de ano, e tem tantas coisas para a gente agradecer.
mesmo sem merecer, Deus nos sustenta, Deus nos abençoa, e Deus quer que nós vivamos de maneira que agrade a Ele, não como uma troca. Ele dá bênçãos e nós vivemos para agradá-lo. Não, Ele nos abençoa mesmo sem merecermos, e nós louvamos a Ele não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Nós amamos a Jesus porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o único caminho para a salvação, Ele é aquele que entregou a própria vida por você, Ele é aquele que verteu o seu sangue por você. Cada chicotada, cada palavra dura, cada xingamento, cada cusparada que Jesus tomou, foi por amor de você. Ele amou a você, e por isso Ele passou por tudo aquilo que Ele passou. Então, ao meditarmos nesse anúncio glorioso de que o Filho eterno de Deus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, nós não podemos deixar de pensar: que anúncio glorioso, meus irmãos, e que mudança na história da humanidade, tanto que a nossa própria medição do tempo é marcada em antes de Cristo e depois de Cristo, e eu espero que a sua vida também seja marcada assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Que Deus nos abençoe.